pessoal, meu nome é Ítalo Santana, sou contador, especialista em legalização de empresas e pós-graduando em Direito Empresarial e Societário. Nesse módulo, nós vamos falar da gestão contábil na carreira médica. A gestão contábil na carreira médica é uma etapa muito importante, porque é nessa etapa que o médico vai justificar as suas finanças, o seu faturamento e até mesmo comprovar, através da prestação de serviço para os hospitais, clientes, clínicas, né, toda a questão da operação do serviço que está sendo prestado pelo médico propriamente dito. Então, nesse módulo, nós vamos falar de várias etapas extremamente importantes, desde o início, né, que é a abertura do CNPJ, até o dia a dia da vivência da empresa, né? Então, acompanhe comigo. O primeiro passo é como estruturar o CNPJ médico. A abertura do CNPJ, ela envolve diversas etapas, onde envolve diversos órgãos governamentais, né? Estado, município, Receita Federal, Junta Comercial. Então, é importante, né, contar com a gente, com a MedGo, para justamente a gente ajudar a desenvolver e abrir o CNPJ da melhor forma possível e dentro da legalidade. Então, aqui a gente colocou alguns pontos que são extremamente importantes e essenciais na tomada de decisão para abrir o CNPJ do médico. O primeiro ponto é a definição do porte da empresa. Isso é muito importante porque o porte da empresa vai definir qual que vai ser a previsão de faturamento dela. Hoje nós temos microempresa, né, como o porte, temos EPP, que é empresa de pequeno porte, e temos outros que é um nível acima do EPP, né, de empresas que faturam acima de 4.800.000 por ano, tá? Além disso, um outro ponto importante é a definição do tipo da empresa e natureza jurídica. Hoje no Brasil a gente tem diversas formas de formalizar um negócio do médico, né? Tem a natureza jurídica de sociedade empresária limitada, que é composta por 2 ou mais sócios. Tem a sociedade limitada unipessoal, que é composta somente por um sócio. Então, nós também estudamos a melhor forma de realmente adaptar e criar o CNPJ do médico também avaliando qual que é o tipo e a natureza jurídica, tá? Um outro ponto também importante é a definição do endereço de onde vai ser o CNPJ do médico, porque muitas das vezes o médico ele não vai atuar somente no local fixo. Então, assim, o CNPJ ele vai estar naquele endereço justamente para poder justificar a operação na hora da emissão das notas fiscais, mas o médico pode atuar em vários lugares, né? Vários hospitais diversos, clínicas, enfim. Então, é importante também definir o endereço da sede, mas ressaltando que o médico pode prestar serviço em vários lugares, né? Mesmo que não seja somente no endereço da sede. Um outro ponto é a organização de toda a documentação cadastral necessária. A gente sabe que o seu tempo médico, né, é muito corrido, então a gente tem que ser o máximo assertivo possível. Então aqui na MedGo a gente orienta desde o início ao fim, né, quais são os documentos necessários, quais são as etapas, qual que é o prazo do processo. Então nós organizamos toda essa parte para você, toda a parte burocrática e onde vai ficar pendente para você somente fornecer as informações, porque o resto a gente cuida, né? Por mais que o processo ele tem diversas etapas, nós ficamos com a parte de resolver e solucionar isso para você. Um destaque importante sobre esse assunto é que o processo ele pode variar de acordo com cada estado, com cada município, né? Porque cada lugar tem a sua legislação vigente e as normas específicas de cada estado e município. Por isso é fundamental contar com a MedGo para poder assessorar, porque o nosso atendimento é a nível Brasil, então a gente tem já expertise e know-how para poder entender de toda a legislação fiscal e tributária de cada estado e cada município, tá? Isso é muito importante porque cada lugar é uma particularidade diferente, né? Logicamente o imposto ele como um todo vá para o fisco, com certeza, mas cada estado e cada município tem sim as suas devidas particularidades. A escolha do regime tributário correto. Esse é o ponto mais importante, né, do processo, porque quando a gente fala de tributos e de regime tributário, a gente está falando de finanças, de dinheiro. Então é o pagamento dos impostos onde vai ser desembolsado pela empresa do médico. Então, conceituando, o regime tributário ele é um ponto extremamente importante para toda empresa e principalmente para o médico, porque é através dessa modalidade
que o médico quitará todos os impostos e estará em dia com o fisco. Hoje, aqui no Brasil, nós temos os principais regimes tributários, que é o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Assim, cada regime tributário tem as suas regras, tem as suas alíquotas, né, tem os seus diferenciais. Então, nesse ponto também é muito importante contar com a Medgo para a gente poder fazer um planejamento tributário para a sua empresa. Porque por mais que ela ainda está em processo de constituição, ela vai estar em processo de constituição, de abertura nos trâmites, nesse momento a gente já tem que definir qual vai ser o regime tributário da sua empresa, porque isso vai refletir já a partir do próximo mês. Então, quando você tiver o CNPJ, a partir do momento que você falar, olha, temos que emitir a primeira nota para justificar o faturamento, nós já temos que ter isso definido durante o processo da definição do regime tributário, né? A gente já tem que ter isso definido durante o processo de abertura da empresa, porque isso vai implicar de imediato. Então, aqui na Medgo, a gente faz todo o planejamento, estudo tributário, né, no caso da projeção do médico, para poder atender dentro do melhor, na verdade, regime tributário, pagando menos imposto dentro da legalidade, de acordo com a nossa legislação. Tá? Então, o ideal é contar com a gente para isso, porque a gente vai fazer uma escolha adequada dentro do planejamento do médico e você vai pagar menos imposto dentro da legalidade, que é o que realmente importa para o dia a dia. Né? Um outro ponto, após a abertura do CNPJ, né, a escolha do regime tributário, toda essa parte inicial, é importante que o médico abra uma conta da empresa, né? Ou seja, porque nós temos as nossas contas pessoa física e também tem a conta dos CNPJs, que são as famosas contas PJs, né? Então a abertura da conta PJ é extremamente importante porque o médico ele precisa dividir entre as finanças dele pessoal e as finanças da empresa. Isso é extremamente importante porque isso vai contar até pela questão do imposto de renda, que é algo que a gente vai falar mais à frente aqui também. Então é muito importante ter essa separação, né? Porque hoje a gente entende que o médico, quando ele é pessoa física, ele concentra tudo na conta dele de pessoa física. Mas quando ele decide separar a situação de pessoa física para pessoa jurídica, tem que ter isso muito bem organizado. Exemplo, o médico prestou serviço para o hospital ou para uma clínica que seja. Dentro do recebimento, ele vai ter esse valor da conta de pessoa jurídica. Aí o que não pode, tá, gente, durante esse caminho? Não pode, por exemplo, receber o dinheiro na conta de pessoa jurídica e, por exemplo, fazer uma compra de supermercado pela conta de pessoa jurídica. Vou passar o cartão de débito da conta de pessoa jurídica. Isso não pode porque, contabilmente falando, na hora da gente fazer os lançamentos contábeis, o balanço, o balancete, a DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício do ano do médico, isso vai contar porque aqui, como contador, a gente avalia somente as finanças do médico através do CNPJ dele. Então é bem importante a gente frisar isso, que os gastos pessoais têm que estar separados somente para as contas pessoais e o gasto com a empresa, seja com funcionário, seja com pagamento, né, do consultório, alguma coisa do tipo, isso tudo tem que estar bem separado e tem que ser feito dentro da conta de pessoa jurídica. Então agora falando um pouco mais sobre a abertura da conta, antigamente, né, o processo de abertura de conta costumava ser muito burocrático. A gente tinha que ir na agência, assinar aquela papelada, protocolar a documentação, aguardar uns dias para poder realmente ter a conta pessoa jurídica ou até mesmo pessoa física. Só que a gente passou por uma evolução com o tempo que foi a abertura das contas nos bancos digitais. Isso tem facilitado muito, né? A gente tem diversos bancos digitais disponíveis para a gente poder utilizar. Então, nós recomendamos que a abertura da conta seja uma abertura de uma conta de modalidade mais rápida, porque a gente sabe que o seu tempo é muito corrido, né? Então, aqui nós estamos para poder entregar agilidade, facilidade e menos burocracia. Então, a gente recomenda que o médico abra a sua conta de pessoa jurídica, preferencialmente nos bancos que tem menos burocracia, né? Então, esses bancos digitais geralmente são assim, e aqui a gente listou algumas formas de desburocratização na abertura da conta da PJ. Documentação simplificada, então vão ser documentos básicos que vão solicitar ali para o médico, igual o documento cadastral RG, CPF, CNPJ, endereço da empresa.
O banco também vai permitir a gente fazer integrações de sistemas, ou seja, vai fornecer para a gente formatos de exportação, importação. Isso vai facilitar também na contabilidade gerencial e também nos relatórios administrativos e financeiros do seu CNPJ. A abertura, muitas das vezes, é 100% online, coisa que para o médico é muito bom, porque a gente sabe que, né, novamente, o tempo de vocês é muito corrido. E sem contar a redução de taxas e tarifas também, né? Porque a gente sabe que os bancos convencionais, né, os bancos tradicionais, acabam cobrando uma tarifa, uma taxa maior. Tem alguns bancos digitais que até isentam, né, de taxas, de tarifas, e tem outros que o custo é bem menor. Então, esses são, assim, alguns dos benefícios. Além disso também, como benefício, a gente coloca que o médico ele vai ter acesso a um relatório mais rápido, vai conseguir conversar via chat, né, com o gerente ou alguma coisa do tipo, coisa que é mais feito de forma mais ágil e menos burocrática. Então, a abertura da conta PJ é muito importante durante essa etapa de abertura de empresa. O outro ponto, agora falando também da questão da abertura, tá? Isso tudo que a gente está falando aqui faz parte do processo de abertura da empresa. Então, desde o que a gente falou até agora, da estruturação, definição de tipo jurídico, regime tributário, isso tudo, gente, faz parte da evolução do processo, faz parte do escopo da hora que a gente fala de abertura de empresa. Então, outro ponto muito importante é o certificado digital de pessoa física e pessoa jurídica. O que é o certificado digital? O certificado digital nada mais é do que uma assinatura digital, um validador digital que ele serve para poder assinar documentos digitalmente, entrar em ambientes do governo para poder verificar se tem alguma pendência atrelada ao seu CNPJ ou seu CPF. Então ele nada mais é do que uma assinatura digital que tem validade jurídica, tá? Então, assim, isso até dispensa muitas das vezes assinatura via caneta, reconhecimento de firma, então ele vai servir para diversas coisas para você. Então ele veio para desburocratizar também o processo, porque a gente pega alguns anos atrás, a abertura da empresa era bem burocrática, sabe? A gente tinha que enviar o contrato social para o médico, ele assinar, reconhecer firma, devolver para a gente, então isso acabava estendendo o processo, isso acabava levando alguns dias. E hoje, como está o processo em praticamente todos os estados do Brasil de forma digital, isso facilita, coisa que a gente antigamente resolvia abrir uma empresa com 15 dias, hoje se abre empresa com 2 dias, um dia, dependendo do local. Então acaba que, principalmente para o médico, o tempo é muito corrido, isso é muito benéfico ter o processo mais ágil assim. Então o certificado digital, né, hoje é extremamente tranquilo de fazer, é algo que você faz com 5 minutos, é uma simples videoconferência, o atendimento é 100% online, né? Geralmente a certificadora digital disponibiliza um link onde você faz uma chamada de vídeo com o agente de registro, ele te pede a confirmação dos dados cadastrais e pessoais, né? Os dados CNPJ, CPF, endereço, data de nascimento e etc. A documentação também é simplificada, então vai te pedir os seus documentos cadastrais e, no caso da empresa, vai te pedir contrato social, CNPJ, coisa que você já vai ter em mãos, né, durante o processo de abertura da empresa. E também a questão do agendamento é bem rápido, né? Caso o médico separe 10 minutinhos para resolver isso, a gente consegue o agendamento no mesmo dia, né? E também isso acaba sendo um benefício, porque pensa, se você, médico, tiver que deslocar de onde você está para poder resolver isso, acaba que leva um tempo, né? E aí tempo a gente diz tudo, né? Deslocamento de um lugar para o outro, às vezes tem outro compromisso, então acaba que nós estamos aqui também para ajudar nessa etapa a ser um processo menos burocrático e mais ágil, né? Porque a gente sabe que hoje as pessoas como um todo, principalmente após a pandemia, busca mais agilidade do que burocracia, né? Então esse é um ponto extremamente importante.